Amém. Boa noite, amados irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Como é bom estarmos aqui mais uma vez. Como é bom podermos usufruir da bênção da comunhão, podermos compartilhar de oração e podemos receber agora, através da exposição bíblica preciosa, palavra do Senhor. Hoje as nossas crianças elas ficam conosco, onde nós estamos aí treinando as nossas crianças para o valor do culto, para estarem dia após dia dando valor ao culto e apresentando a Deus um culto bíblico, cristocêntrico. E nós estamos assim insistindo em um dos nossos cultos assim com as nossas crianças. Eu, pessoalmente como pastor, já tenho colhido muitos frutos. Os irmãos dentro de breve vão ver um dos nossos frutos que eu farei questão de compartilhar, que me marca muito, já ver tão rápido resultados tão bonitos aparecendo. Como eu falo sempre com os pais, tenho assistido isso, vou continuar assistindo, para que você tenha tranquilidade de saber que nós reconhecemos o processo de aprendizado das crianças. Quem participa dos grupos da igreja sabe que eu trouxe uma palavra pastoral hoje à tarde sobre isso e estou enfatizando mais uma vez para você, pai, ter a consciência e a tranquilidade de que nós entendemos o processo. Não exigimos que as crianças sejam como adultos. E deixa eu falar um negócio para você. É mais fácil ensinar uma criança a valorizar o culto e a cultuar a Deus de forma bíblica e cristocêntrica do que depois ter que ensinar um adolescente. Entendeu? É muito mais fácil você ensinar uma criança, ela está no processo de aprendizado em tudo na vida. Por que não o culto? A criança está aprendendo tudo o tempo todo. Ela aprende a mexer no celular, já sabe botar um vídeo. Você bota na mão dela, rapidinho ela está ali te observando e já sabe botar um vídeo. A criança aprende a laçar. Aprende ou não aprende, menino? Fica te olhando ali, já pega a corda dele, já quer laçar. As meninas não gostam já de mexer em panelinha, fazer um monte de... Ver a mãe, por que gosta de brincar disso? Porque vê, não é? Então deixa elas no nosso meio aqui. Deixa ela te ver cultuando a Deus. Deixa ela ver a igreja cultuando a Deus. E vamos caminhar nesse sentido. Tem um momento em que nós tiramos as crianças, elas recebem uma palavra específica, tem um momento de comunhão delas. Não todo culto. Um culto na semana a gente faz isso e o outro culto a gente tem elas aqui para treiná-las ao culto cristocêntrico, acostumar com o princípio regulador do culto, que não é mais comum, não está na moda mais. O negócio, o culto é de qualquer maneira, aí os adultos fazem coisa de criança. O culto moderno é adulto fazendo coisa de criança, e o culto bíblico é criança aprender a fazer coisa de adulto, desde criança. Por isso é um processo, vamos estar tendo piedade nesse momento com as crianças, e eu exijo mais dos adultos nesse processo do que das crianças. Nós temos que treinar a paciência, a misericórdia, o amor, saber que nós somos um corpo e as crianças são parte desse corpo. Isso é importante, nem que elas sejam as unhas, mas a unha também é importante para o seu corpo. Os dedinhos são importantes para o seu corpo. Treine sua piedade, se concentre, foque no pastor, é um trabalho para o pastor também, e todos nós vamos crescer junto. A igreja saudável, ela cresce toda e junto. Crianças espirituais, piedosas, crianças que têm a palavra de Deus no centro das suas vidas, no centro do seu culto, tem Cristo no centro da sua vida, no centro do seu culto, assim como os adultos, a gente vai fluindo, tá bom? Eu não vou falar, Miguel, não vou falar não, vou deixar a surpresa para as nossas mídias serem compartilhadas daqui a pouco. Os irmãos vão ver o que é que nós estamos preparando aí com um fruto que eu acho que para você, Miguel, foi o mesmo pacto que eu recebi. Se eu olhar, falar, poxa, né, tu tá de brincadeira, né? É isso mesmo? Aí você vai analisar o contexto e fala, cara, incrível. Vamos lá? João 17.
Os versos para reflexão de hoje, onde traremos para a tela, mais uma vez o tema, a oração do nosso Supremo Pastor Jesus Cristo, a oração do Supremo Pastor de nossas almas. E a ideia do texto que nós vamos ler hoje, do capítulo 17, versículo 6 até o versículo de número 19, é: Jesus manifestou seu nome no mundo para salvar os eleitos do mundo e os guardar e os santificar em sua palavra. Jesus manifestou seu nome no mundo para salvar os eleitos do mundo e os guardar e os santificar em sua palavra. Diz assim a palavra de Deus, João capítulo 17, versículo 6 até o versículo 19. Manifestei o teu nome aos homens, que me destes do mundo. Eram teus e os destes a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo o que me deste provém de ti, pois lhes dei as palavras que tu me destes, e eles receberam. Verdadeiramente conheceram que sai de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu, e neles sou glorificado. Já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo, e eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora, vou para junto de ti, e isto digo enquanto estou no mundo, para que tenham em si a medida completa da minha alegria. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como também não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por eles me santifico a mim, para que eles também sejam santificados na verdade. Senhor, fale conosco, Deus, por graça e misericórdia, dá-nos da tua palavra. Venha sobre nós a tua presença manifesta para a edificação dos santos, assim como manifesta a sua presença na salvação, manifesta a sua presença para a edificação, Deus, na tua palavra. Em nome de Jesus, fale conosco, Pai. Derrame sobre nós da tua palavra, abra o nosso entendimento. Ó Pai amado, venha de encontro aos nossos corações com a sua palavra, e que nós possamos sair daqui mais e mais íntimos do Senhor, ó Deus, por intermédio da tua palavra. Que nós venhamos sair daqui marcados com a tua palavra, em nome de Jesus, ó Deus. Apesar de mim, que me humilho diante da tua cruz, clamo ao Senhor que me capacite com o teu Espírito e que ministre a sua palavra diretamente a cada coração. Que as minhas palavras sejam aniquiladas e que o Senhor fale poderosamente. A tua palavra é o centro da minha pregação. Em nome de Jesus, Deus. Amém e amém.
Jesus manifestou o seu nome no mundo para salvar os eleitos do mundo e os guardar e os santificar em tua palavra. Queridos irmãos, nós já estamos indo para a nossa terceira reflexão na oração conhecida como sacerdotal ou como a grande oração ou a oração sumo sacerdotal, ou conforme nós demos o tema a esse capítulo para estudarmos, a oração do Supremo Pastor de nossas almas. Como é bom poder desfrutar do pastoreio de Jesus, e como é bom desfrutar da oração que Ele fez por nós, pois a dobradiça para o próximo sermão, do capítulo 17, versículo 20 em diante, vai dizer: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Eu e você, que estamos aqui nessa noite salvos, e nós vamos analisar hoje, de forma objetiva, versículo por versículo, e andar no texto, para que nós possamos ter a compreensão exata e ser claro. Nós não queremos aqui nos prender a ilustrações, a introduções. Você que nos acompanha em nossas mídias, você que nos acompanha pode voltar a assistir as pregações passadas. Você que está aqui nessa noite já ouviu a nota de fundo, já ouviu a primeira dobradiça, que quando Jesus, depois de ensinar e ora, você já viu a primeira parte da oração, que Jesus ele vai clamar por Ele mesmo, para que Deus manifeste a sua glória, para que Deus traga a salvação, e a glória de Deus se manifesta na salvação. E agora nós adentramos na segunda parte da oração de Jesus, quando Ele está orando pelos seus discípulos imediatos, aqueles que estão junto dEle. E nós vamos observar que no versículo 6, Jesus fala a orar da salvação que Ele manifestou para os eleitos. A oração que Ele manifestou para os eleitos. Fique com a sua Bíblia aberta e vamos olhar versículo por versículo. Manifestei o teu nome aos homens, que me destes do mundo. Estes eram teus e os destes a mim, e eles guardaram a tua palavra. Primeiro, nesse versículo nós vamos ver que Deus deu alguns do mundo, e aqui mundo não é o cosmo, não é a natureza. Mundo aqui é o sistema. Só para título de informação e profundidade, de conduzir a estudar mais esse capítulo, a palavra mundo aparece 18 vezes apenas nesse capítulo. Na variação cosmo, em 3 momentos, e nas demais 15 vezes falando do sistema. Jesus está dizendo: aqueles que eram teus e você, Pai, me entregou. Manifestei os seus nomes aos homens que me deste no mundo. Você já observou que tem pessoas que você prega o Evangelho com todo fervor, amor, piedade, sabedoria, e quando você termina de anunciar o Evangelho, a pessoa dá de ombro para você? Você já observou que existem pessoas que passam a vida toda em contato com o Evangelho, vão para a sepultura, tem até uma oração no dia do seu enterro, e elas nunca deram a mínima para o Evangelho? Você já notou, irmãos, que nós podemos afirmar, à luz da Escritura, e principalmente com o que esse texto nos fornece, que nem todos são eleitos e salvos. Isso é muito claro, irmãos. E isso é confortante para o crente que tem um compromisso de evangelismo, crente evangelista. Porque muitas das vezes nós queremos colocar sobre os nossos ombros a capacidade de convencer as pessoas, e todas as pessoas, e muitas vezes nós queremos nos convencer de que todos um dia ficarão bonzinhos e irão para o céu.
Queridos irmãos, eu quero dizer para os irmãos que Deus deu a Cristo os eleitos, e isso é o que nós podemos chamar da dádiva da eleição. Dádiva da eleição. Jesus manifesta o seu nome. O que isso quer dizer a respeito da vida e obra do Senhor Jesus? Aquilo que Ele vem nos ensinar e aquilo que Ele vem fazer por nós. Aquilo que Ele vem cumprir e aquilo que Ele vem executar. Ele manifestou o seu nome aos homens. E é o que nós chamamos de expiação limitada. Limitada não em poder, mas limitada na abrangência. Se nós afirmarmos que Jesus veio morrer por todos, nós estaremos caminhando no caminho de dizer que o sacrifício de Cristo não foi suficiente para salvar os eleitos, visto que muitos morrem sem se converter. Nós estaríamos enfraquecendo o sacrifício de Cristo, dizendo: Cristo não fez o suficiente para salvar a todos. É por isso que eu e você precisamos olhar para as doutrinas da graça, para a soterologia que estuda a respeito da salvação e aprendermos sobre isso, e entendermos sobre isso, de que Cristo veio ao mundo para dar a sua vida em prol dos eleitos de Deus, que fora entregados por Deus ao Filho, um presente. É o que o versículo está nos dizendo na parte B. Eram teus e destes a mim. O que Jesus está dizendo com isso? A eleição, ela não vem por causa de coisas que nós fizemos mediante aquilo que vimos em Cristo. Antes da fundação do mundo, o Pai já tinha elegido os seus, e quando Cristo se manifestou, Deus deu os eleitos ao Filho. Isso é confortante. Me faz respirar fundo como um pregador da palavra, me faz respirar fundo como um crente, como um cristão que propaga a palavra de Deus, porque não exige de mim convencer ninguém, mas exige de mim pregar para que Deus dê esses ao Filho. Através da pregação da palavra, porque a parte 3 do versículo nos diz o seguinte: e eles guardaram a tua palavra. Queridos irmãos, um eleito de Deus, quando ouve a palavra de Deus, ele manifesta o arrependimento. Pode ser que ele fique protelando por um tempo, e até porque Deus produz também a dureza do coração. Deus produziu a dureza do coração de Faraó. Ao mesmo tempo que Faraó decidia, Deus mandava falar com Faraó para deixar o povo ir, e Deus endurecia o coração de Faraó para não deixar o povo ir. Deus endurece o coração do homem, e Ele também amolece o coração do homem pela ação da palavra. Os eleitos, eles acolhem a palavra quando Deus penetra o coração dele com a ação do Espírito, e então entrega esses ao Pai, e esses guardam a sua palavra. Sabe por que nossas igrejas vivem crises atrás de crises, olhando para aqueles que estão vindo, de repente foram batizados e estavam frequentando e somem da igreja e não querem saber mais de Deus e voltam a fazer pior do que faziam antes? Porque nós não entendemos isso. João trata isso quando escreve a sua primeira epístola, e é até um pouco duro, e nós até falamos, é aquele texto que a gente faz assim, ó. Quer olhar comigo? 1 João, capítulo 2, versículo 19.
saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Pois se tivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco. Mas isto é para que se manifestasse que nenhum deles é dos nossos. Irmãos, preste atenção, o que Jesus ensinou a respeito do trigo e do joio? Eles crescem juntos. Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30. Nós precisamos, irmãos, olhar para essa realidade de que há muitos que vêm para a igreja, ficam em nosso meio, são batizados, depois saem, eles nunca é. Nós precisamos, irmãos, entender isso não é por obras, é por graça. E a efetividade da palavra é produzir o interesse de guardar a palavra. Mas eu quero caminhar com os irmãos e ainda olhar em outros versículos essa verdade. Versículo 12, volte os seus olhos para o versículo 12. Estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Está aqui o que o próprio texto está nos fornecendo do que está no seu próprio contexto. A explicação do versículo 6 é o versículo 12. Eu os guardei em meu nome, nenhum deles se perdeu. Isso aqui é a garantia do salvo. E aí, aquela visão propagada principalmente pelo neopentecostalismo, de que o salvo, ele perde a salvação, ganha de novo, ele vai lá, belisca o mundo, volta, ganha a salvação é temporária, a salvação, ela é igual ioiô, salvo, não salvo, salvo, não salvo, não existe isso. Uma vez salvo, salvo para sempre. E isso aqui não nos ensina a respeito de que não existe possibilidade de atropelos e pecados e de talvez tropeções na vida do crente. Não, nos mostra a realidade de que o salvo, ele é salvo, não perde a sua salvação jamais, e quando ele se desvia, ele não permanece no caminho errado, mas ele é atraído pela palavra que está no coração dele a voltar para os caminhos do Senhor. Não é justificativa para ninguém desviar e falar, já que eu sou salvo, estou tranquilão, deixa eu ir lá no mundo. Isso já é um sintoma de não salvo. Sabe aquele sentimento que o Espírito Santo provoca em nós quando nós pecamos? Sabe? Aquela amargura produzida em nossa alma de não ficar satisfeito com aquela condição que estamos, esse é um sintoma de salvo. Sintoma de salvo. O problema é que nós não falamos muito sobre soterologia mais. Levanta a mão aí quem quer aceitar Jesus. A soterologia da teologia atual é essa. Vou frisar de novo. O que é soterologia? É o estudo da salvação do homem. É as doutrinas que dizem respeito à salvação do homem. Salvação. É isso. É o pastor pregar uma mensagem emocional que conduz o cara a um campo e um estádio de emocionalismo profundo e no final fala, quem quer aceitar Jesus? Como se Jesus fosse um produto de feira, que eu apelo para alguém aceitá-lo. Compra esse produto aqui, tá vendo? Tadinho de Jesus, está aqui, ninguém vai levar para casa não. A mensagem cristocêntrica a respeito da salvação do homem diz respeito a anunciar a vida e a obra de Jesus e depois dizer, você quer se render a esse Jesus? Renda-se a Ele. Eu não falo sobre Jesus, eu falo sobre Davi. E no final do sermão, quer aceitar Jesus? Então, irmãos, exceto o filho da perdição, até quem estava com Jesus o tempo todo, um deles não era salvo, era o filho da perdição. Você entende isso? Judas, chamado por Cristo, porque nenhum discípulo veio sem Jesus vem, me segue.
caminhou com Jesus, sentou na mesa com Jesus, viu um monte de milagre de Jesus e no final traiu Jesus, porque era o filho da perdição. Por mais dura que essa parte da doutrina da eleição seja, ela é realista. Existem os eleitos, conforme Judas Iscariotes, para a perdição. É aqueles que Deus entregou aos seus próprios prazeres para a sua própria condenação. Nós olhamos para essa oração que Jesus faz e o foco nosso é olhar para aquilo que Deus faz e traz para os eleitos. Contudo, nós abrangemos e olhamos para esses aspectos. Vamos olhar para o versículo 11 agora, pois o versículo 10 é a transição da oração, e você vai notar que no versículo 10 ele fala sobre a sua glorificação mais uma vez. Essa é uma linha tênue, é uma corrente que segue todo o texto. A glorificação de Cristo, a manifestação da glória para a salvação do homem, na salvação do homem perdido, pecador. O versículo 9, Jesus vai nos apontar para quem ele está dirigindo a oração. Quem é o alvo da oração dele? Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Jesus está orando pelos eleitos. Jesus está aqui identificando quem são aqueles a quem ele está colocando diante de Deus em oração. E o versículo 11, para mim, analisando todo o capítulo, é a chave do capítulo, ou é o coração do capítulo. Coração do capítulo. Olhe comigo para o versículo 11. Já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão do mundo. Eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que sejam um assim como nós. É o tema do livro aqui. A glorificação de Cristo, a sua ascensão ao céu, a sua manifestação na salvação, a sua ascensão ao céu e a unidade em santificação dos seus discípulos. Jesus manifestou o seu nome no mundo. Jesus foi enviado ao mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16 é um versículo gravado por todos nós. Mas enviou ao mundo cosmo, para que todo mundo cosmo não perecesse. Enviou ele ao mundo, e ele manifesta o seu nome no mundo, para salvar os eleitos do mundo. Isso segue no capítulo, nos mostrando, eles não são do mundo, versículo 16. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Ele vem ao mundo, ele não é do mundo. Os eleitos são salvos no mundo, eles não são do mundo. Isso significa que você e eu, nós funcionávamos num sistema, segundo o fluxo do pecado. E Jesus se manifesta e nos arranca dessa engrenagem. E agora nós não funcionamos mais nesse sistema, nessa engrenagem. Nós agora funcionamos na engrenagem do reino. Nós nascemos de novo. Nós não temos mais funcionamento para o sistema. Pelo contrário, nós passamos agora a funcionar para o reino e nós somos trava no sistema do mundo. Irmãos, note comigo que os salvos, eles permanecem vivendo no mundo. Você continua, querido irmão, vivendo no mundo. Você continua vivendo no meio do sistema.
mas você não faz mais funcionar o sistema. Você não está ali mais parte da engrenagem do sistema. Por exemplo, aplicação direta, objetiva. Você não pesquisa para saber se o dono do supermercado que você vai fazer compra é crente ou não. Você não pesquisa onde foi fabricado o biscoito que você vai comer, se a fábrica era de crente ou não. Você não trabalha só se a empresa for de crente. Observe, então, que nós fomos salvos por Cristo no mundo, mas agora nós não somos mais do mundo. E nós estamos no mundo. Nós podemos observar Cristo nos ensinando isso no versículo 14. Deles é a tua palavra e o mundo os odiou. Os salvos, eles não têm que ser queridinhos do mundo. E nem vão ser. Se você está esperando, eu vou para Jesus porque agora vou ficar na moral aí com a turma. Está na moda. A palavra de Deus está nos orientando que nós, quando recebemos a palavra do mundo, nós não funcionamos mais para o mundo. Então, logo o sistema, ele nos rejeita. Não tem mais graça para o mundo. E o mundo os odiou. A engrenagem do mundo agora ela quer nos atropelar, nos engolir. Por isso que Jesus ele manifesta o seu nome no mundo para salvar os eleitos do mundo de serem engolidos pelo sistema, e ele os guarda. Há uma promessa feita na oração, porque Jesus está pedindo ao Pai no versículo 15, dizendo: não peço que os tire do mundo. Ou seja, não estou pedindo o Senhor para botar eles dentro de uma bolha, levar eles para Júpiter. Não estou pedindo o Senhor, não estou pedindo o Deus dos eleitos que tira os eleitos do mundo e leva os eleitos para Marte. Eu estou clamando ao Senhor, Pai Santo, como Jesus mesmo se dirige a Ele, dizendo essas palavras. Estou clamando para que os guarde do mal. O mundo pode nos odiar, mas Deus, em santo amor, vai nos sustentar e vai nos guardar. A promessa do texto. Mas Jesus também nos promete algo que todo crente vai viver esse processo desde o primeiro dia que ele para de funcionar para o mundo e entra ao funcionamento do reino até o dia da sua partida. E nem assim, porque depois da sua partida ele vai virar uma nova engrenagem, vai funcionar de uma forma nova ainda, na glorificação nos céus, quando se juntará aos anjos e cantará continuamente: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia do poder da sua glória. Ele nos guarda e nos santifica. Ele manifesta o seu nome para nos salvar. E Ele não nos salva e vira de costas para nós e fala: agora se vira. Ele nos salva, Ele nos guarda e Ele nos santifica. A santificação é uma dádiva do Senhor ao eleito. Porque a santificação é o processo de fazer você ir criando nojo do sistema, do mundo. Nem todos se convertem e instantaneamente já passam a mudar tudo. Há um processo de santificação. Há um processo de santificação. Volte os seus olhos comigo para alguns versículos da palavra de Deus. Versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso que Deus nos guarda, depois de salvar-nos em Cristo, Ele nos guarda. Onde? Na palavra. Ele nos santifica onde? Ou como? Na palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Também, mais uma vez, a título de informação, a palavra verdade aparece 8 vezes nessa perícope, João 17. Na variação Escritura
e na variação palavra, 8 vezes. Nós notamos, irmãos, que Jesus está orando por nós, pela nossa santificação. Santificar-se não é um trabalho que depende dos seus esforços. Por quê? Embora você tenha a responsabilidade de buscar a palavra está disponível para nós. Jesus já manifestou, a suficiência já está aqui, porque a palavra é suficiente, ela já está nos dada. Agora, como que vai acontecer? Você vai acordar pela manhã, jogar seu pé para cima na sacada da sua casa, ou ir lá para o seu quintal capinar e a palavra está te abastecendo, conectar um plug. Não, a palavra manifesta no coração do eleito, salva o eleito e o atrai para que ele viva e guarde a sua palavra. Por isso que ele está dizendo continuamente, eles guardaram a tua palavra. Esse é o processo de guardar a palavra, de buscar. Você tem que ir na palavra. Não vai abrir o céu lá na hora do seu almoço, quando você começar a orar e despejar uma porção da palavra. Você tem que ir na palavra, irmão. Essa é a sua responsabilidade. Embora o Espírito Santo te atraia isso, porque por nós mesmos nós fugiríamos da palavra, porque quando ela nos confronta, nós não íamos querer ela. Mas o Espírito nos atrai a palavra, nós vamos à palavra, nos alimentamos da palavra e a palavra nos santifica, porque Jesus orou por nós dizendo, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E ele vai dizer no versículo 19, pois por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não existe outra fonte de santificação a não ser a Escritura, sola Escritura. Deixa eu falar sobre santificação com os irmãos. E aqui uma definição que eu tracei para nossa compreensão e edificação. Santificação tem 3 ações no processo de santificação: Jesus, a palavra e o Espírito Santo. Jesus é o precursor na santificação. Ele precede, ele anuncia e ele prepara e indica a santificação. A palavra é o elemento básico da salvação. E o Espírito Santo é o agente capacitador. Você tem a bênção de ter recebido a manifestação do Filho, e isso te trouxe salvação. Você tem a bênção de ter recebido a palavra de Deus, e isso é o elemento que você necessita para a sua santificação. E você tem o Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo, e te atrai à redenção, a ir à fonte e a buscar mais e mais. E então nós vamos ver a manifestação de Jesus no mundo para nos salvar, para nos guardar, para nos santificar em sua palavra. Não acabou aí não, irmãos, porque eu encerro dizendo que, como nós estamos no mundo, não estamos dentro de uma bolha, o que é que Jesus faz agora com a gente? Versículo 18: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por isso, se você não tiver guardado, você não vai resistir à fúria do mal, à fúria do mundo. Por isso, se você não tiver santificado, você não vai resistir à fúria do pecado que vem te atrair, te oferecer as oportunidades. E então, Ele manifesta o seu nome, nos salva, nos guarda, nos santifica em sua palavra, para que nós possamos agora transitar nesse mundo mau, sendo testemunha de Cristo. Deus, Jesus não precisa de advogados, Ele precisa de testemunhas. Nós somos testemunhas, nós andamos no mundo. E aí, onde que nós nos manifestamos como salvos, aqueles que são guardados por Deus, santificados? Quando você vai comprar um pão na padaria,
quando você bate o seu cartão de ponto no seu local de trabalho, quando você negocia, quando você compra, vende, quando você conversa no seu dia a dia, como você cumprimenta o seu vizinho, como você trata as pessoas enviados ao mundo. Jesus já fez tudo que Ele tinha que fazer por nós, na cruz do Calvário. E agora, a exigência da graça está nos chamando a viver nesse mundo decaído, depravado, em total miséria espiritual, como salvos, que são sal e luz da terra. Jonathan, você pode me ajudar? Vamos cantar uma música, a gente pode terminar louvando ao Senhor, depois dessa palavra maravilhosa aos nossos corações. Daqui para frente nós vamos falar sobre a unidade desses eleitos, como eles vivem nesse mundo. Vamos fechar os nossos olhos. Quero te dar alguns minutos. Talvez é o momento de você orar e pedir ao Senhor que venha reafirmar na sua alma essa oração maravilhosa. Que você venha se lembrar de Jesus, o precursor da santificação, talvez uma noite de sua santificação. Eu seria Deus, fonte inesgotável de água da vida, se purificar. Diante da palavra ora exposta, é uma noite talvez de você clamar ao Senhor, falando: Senhor, eu sei os pontos que eu preciso melhorar, colocar diante dele, pedir: Senhor, que o elemento da palavra pregada possa surtir efeito em meu coração e que o agente capacitador, que é o Teu Espírito Santo, esteja agindo. Em nome de Jesus, vamos orar enquanto nós apresentamos um louvor ao Senhor. Logo após, orar silenciosamente, logo após eu quebrarei o silêncio e estarei orando por todos. Ó Deus, Teu povo está diante de Ti, Pai, diante da Tua palavra. Seu povo se quebranta, se humilha e clama. Ó Pai Santo, santifica-nos, ó Deus, guarda-nos, ó Deus. Ó Deus, nós suplicamos, ó Pai, que o Senhor venha derramar dos Seus dons preciosos sobre a vida da Tua igreja, capacitando cada irmão, que o Senhor venha purificar cada coração, Deus, para que nós venhamos apresentar um testemunho diante de Ti, dos homens, ilibado, Pai amado. Trabalha em nós com Teu Espírito Santo, venha implantar em nós, enxertar em nós a Tua palavra, para que possamos ser edificados e fortalecidos na luta contra nós mesmos, nossa carnalidade, quanto o pecado, quanto os impulsos. Ó Pai amado, venha estar nos edificando para a glória do Teu nome e para a pregação da Tua palavra. Em nome de Jesus, envia a Tua igreja, envia esses irmãos ao mundo para que eles sejam pregadores da Tua palavra, ousados, evangelistas que são fiéis à Tua palavra, que anunciam Cristo Jesus, a Sua vida, a obra, as Suas doces promessas, em nome de Jesus. Capacita-nos, ó Deus. Nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti. Nós oramos em nome daquele que orou por nós, crendo na Sua obra e vida e nos apropriando daquilo que Ele nos garantiu, no nome precioso, maravilhoso, excelso e sublime de Jesus que nós oramos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe sua vida, que essa palavra penetre na sua alma, te enriqueça espiritualmente e que você se sinta capacitado para viver uma vida no Evangelho para a glória de Deus. Em oração silenciosa, estamos assim encerrados. Deus abençoe a sua vida.